as mãos de Francisco Cândido. Mãos que ao enfermo molham os lábios ressequidos, que fecham os olhos ao rosto serenado do que partiu no fim dos dias já vencidos. Mãos que ao cego suprem os olhos apagados, que ao velho amparam nos caminhos percorridos, que protegem o infante nos passos ensaiados, que enxugam ao triste o pranto dolorido, que ao viajor indicam o rumo desejado, que acenam adeuses na hora da partida e ao que vai fazem que parta confortado com um gesto amigo na emoção da despedida. Mãos que tangem da lira as cordas delicadas e de instrumentos vários tiram sons harmoniosos. Mãos que se juntam para as preces murmuradas, mandando súplicas sentidas e pedidos fervorosos que dos céus retornam em bênçãos renovadas. Mãos que amassam pão e lavram a terra dadivosa, entregando-lhe o germe de vida contido na semente. Mãos que modelam na matéria formas caprichosas, que fazem do nada as figuras mais formosas e dão vida ao mármore e ao barro inconsistente. Mas as tuas mãos, Francisco Cândido, Cândido Francisco, quis dar ao Senhor, nosso Deus, um destino diferente. Por elas, deste vez a voz do transcendente. Descerraram-se cortinas, revelando mundos novos. Não te cansaste jamais do serviço permanente de buscar às alturas os raios luminosos com que pacientes, sem canseira ou desalento, a milhares consolaste no acerbo sofrimento. Bem-hajam, Francisco, tuas mãos laboriosas, servindo o bem, a paz, o amor e a luz. Bem-haja, apóstolo, as tarefas gloriosas que cumpriste fielmente sob as bênçãos de Jesus. De Norberto Ungerete, revista Presença Espírita, Canção do Caminho, Salvador, Bahia. Noite, que as energias do bem, do amor e da paz estejam entre nós. O Centro Espírita dos Humildes saúda as senhoras, senhores, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos espiritistas, aos simpatizantes do Espiritismo, amigas e amigos que estão conectados com o canal do ICEI no YouTube, rogando ao Senhor Jesus Cristo que nos envolva na sua paz. O Centro Espírita dos Humildes realiza a sua 8ª jornada. Esse ano, em uma modalidade diferente, não tão menos importante do que a presencial. O tema central será Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessas 3 noites de reflexões espíritas, nós participaremos de estudo, do consolo, do esclarecimento, da elevação de pensamentos, mergulhando na máxima de Jesus explicada à luz da doutrina espírita. Disse-nos Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Então é com imensa alegria que nós estaremos juntos, porque para estar juntos não precisa estar perto. Estaremos juntos no coração. E com essa mesma alegria que nós vamos receber a nossa artista que irá fazer o momento musical da noite de hoje, e convidamos Cíntia Fragoso. Olá, tudo bom? Meu nome é Cíntia Fragoso e eu estou aqui a convite do Centro Espírita dos Humildes e da juventude deles para cantar algumas músicas para vocês através de uma harmonização musical. Então espero que vocês se sintam envolvidos, em paz e que gostem.
Então, um beijo e vamos começar, tá bom? Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez despertar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens, talvez vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Abre o coração, deixa a solidão. É hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Abre o coração, deixa a solidão. É hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera
em busca do Pai, nessa esfera em busca do Pai. Cíntia, muito obrigada. Sua participação na nossa jornada foi um momento realmente de muita harmonia e que Deus a abençoe e que você seja sempre essa pessoa que aceita o convite de Jesus para estar junto nos eventos espíritas. Agora nós vamos, meus irmãos, nos recolher intimamente, porque a prece se faz um instrumento muito importante para os momentos que nós estamos vivendo. E essa jornada espírita tem a finalidade justamente de nos convidar a fazer um mergulho interior. E nada melhor do que nos dirigirmos a Jesus. Senhor Jesus, nosso doce Rabi Galileu, abre, Senhor, o nosso coração para recebermos o Teu amor, para que o Teu amor nos ajude a entender a linguagem da vida. Fé e esperança é o que todos nós necessitamos para seguir em frente. Mas temos uma alegria interior muito grande porque sabemos que essa caminhada o Senhor estará ao nosso lado. Abençoa-nos. Abençoando carinhosamente o nosso irmão que nesta noite será o intérprete da sua mensagem profética para que os bons espíritos o envolvam, inspirando, retirando nele toda a bagagem de conhecimentos que ele tem armazenada para nos oferecer. É, pois, em Teu nome, Jesus, em nome do nosso Pai que está nos céus, da nossa Mãe Maria, e sob a tutela amorável dos bons espíritos, nós abrimos a 8ª jornada do Centro Espírita dos Humildes, desejando a todos muita paz. O tema central da nossa noite de hoje será o Sermão Profético de Jesus na atualidade. Ele será desenvolvido pelo professor Severino Celestino, estudioso de línguas antigas e profundo analista da Bíblia. Escritor, historiador, pesquisador dos textos bíblicos, ele leciona cristianismo primitivo, judaísmo e islamismo e espiritismo na Universidade Federal da Paraíba. Professor Severino é um estudioso da gigantesca obra de Allan Kardec e também de pesquisadores contemporâneos. Seu livro mais recente intitula-se O Sermão do Monte. Lá nós vamos encontrar a análise da sublime e consoladora mensagem de Jesus. É com muita satisfação que nós convidamos o professor Severino Celestino para proferir a palestra de abertura da nossa jornada. Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria que iniciamos nesta noite um retorno virtual à cidade de Itabuna, minha querida Itabuna, onde já estive aí a convite do nosso querido irmão e amigo, professor doutor José Luiz Bezerra, e agora, junto com a nossa querida irmã Ana Lopes, estamos tendo a honra de participar
8ª Jornada Espírita do Centro Espírita dos Humildes, nessa querida Itabuna, que eu tenho raízes e familiares aí. Eu gostaria de dizer da minha alegria de poder, junto com vocês, comungar deste momento de plena convocação, através do nosso amigo, mestre, iluminado Jesus o Cristo, que nos convida a uma reflexão muito forte sobre este momento. Há 2000 anos ele esteve aqui. Recebeu de Jesus a missão de nos conduzir, de cuidar de cada um de nós, recebendo o governo do planeta Terra, com a missão de devolvê-lo nas mãos de Deus, nosso Mestre maior, o planeta Terra regenerado. E trabalhamos neste sentido, para entender essa mensagem tão profunda que o Cristo nos deixa através dos seus ensinamentos maravilhosos. Os seus ensinamentos são resumidos em 5 grandes sermões. O primeiro, o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O segundo é o capítulo 10, que se resume no ensinamento dos discípulos. Muitos chamam Sermão Apostólico, onde Jesus orienta os seus discípulos diretos qual a melhor conduta para enfrentar a divulgação do seu Evangelho e o testemunho de amor que adquiriram convivendo com eles. Durante 3 anos, Jesus pôde transmitir a eles, seus discípulos, tudo que nós temos hoje, de história, de testemunho, de prática convicta do amor ao semelhante. Então, o segundo sermão chama-se Sermão dos Discípulos, ou Sermão Apostólico, porque depois de discípulos, eles se tornaram apóstolos. E assim, meus queridos irmãos, na sequência, nós temos o terceiro sermão de Jesus, que é o Sermão das Parábolas, que é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O quarto sermão é o sermão comunitário. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto foram proferidos em Cafarnaum, ou nas redondezas de Cafarnaum e do Mar da Galileia, na região norte da antiga Palestina, onde Jesus realizou todos os seus ensinamentos maiores, melhores e mais enfáticos em favor daquele povo galileu tão sofrido no primeiro século da nossa era. E o último, quinto sermão, que é o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, é o sermão escatológico, ou sermão profético. A palavra escatologia é uma palavra grega, assim. O sermão escatológico fala das coisas que acontecerão no final dos tempos. Então é um sermão no qual Jesus nos prepara para o que estamos, inclusive, passando agora. Esse sermão ele se completa com o livro do Apocalipse, a revelação maior do Cristo, na ilha de Patmos, no mar Egeu, na Ásia Menor, atualmente região da Grécia, onde Jesus vai se reencontrar com João durante o seu exílio na ilha de Patmos, sob a perseguição do imperador Domiciano. Foram momentos difíceis, foram momentos de muitos testemunhos de amor que esses homens e os seus discípulos diretos, depois do Cristo, eles também fizeram, seus discípulos. E João fez vários na Ásia Menor, desde Éfeso até a própria ilha de Patmos, onde ele teve Prócoro como seu discípulo e escrivão na recepção da obra O Apocalipse. Assim, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus é um sermão que Jesus profere na Judéia. É o último dos seus sermões e é também o sermão que ele profere já quando ele está se preparando para encerrar a sua missão. Ele sai do templo, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ele sai do templo e os discípulos, entusiasmados com a conclusão do que Herodes fazia no templo, estava belíssimo,
pedras de mármore de 9 metros quadrados, azul turquesa, que refletiam no sol como se fosse uma verdadeira piscina. Eles estavam entusiasmados, orgulhosos por aquele grande prédio, grande edifício que orgulhava o povo judeu. Era o segundo templo, já depois que o primeiro tinha sido destruído pelos babilônios sob a égide e sob o domínio de Nabucodonosor. E eles orgulhosos disseram: olha, mestre, que maravilha, veja que coisa maravilhosa. E Jesus olha para eles e diz assim: eu lhe digo em verdade que aqui não sobrará pedra sobre pedra. Jesus ratificava já uma profecia do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, onde ele predisse a destruição triste, o templo das turbulências, das tribulações. Como Jesus mesmo cita nesse sermão, quando vier a tribulação do profeta Daniel. E quando ele começa a falar, Jesus sai do templo, os discípulos acompanham e vão até o Monte das Oliveiras. E os discípulos se assentam com eles, e ali ele começa a proferir e a falar desse sermão, que nós vamos tentar transferir para vocês, porque nele existe prenúncios do que estamos passando. Nele existem muitas senhas, nele existem muitos sinais, e que nós não podemos esquecer, porque esse sermão começou logo, rapidamente, depois que Jesus foi embora, no ano 33, não demorou mais de 30 anos para que essa tragédia predita por Daniel e pelo próprio Jesus, que não sobraria pedra sobre pedra, acontecesse. Já estivemos várias vezes naquele local. E a gente ainda sente a energia triste da destruição. Ainda hoje é o orgulho para o povo hebreu, porque quando o então general Tito Vespasiano, dirigente das tropas romanas, entram ali, Jesus tinha dito: não ficará pedra sobre pedra. E o povo, quando vê a desolação, o momento da dificuldade, eles acharam que estariam livres, entrando no grande prédio sagrado que era o templo. E o romano, com a sua ostensiva agressividade, com a sua maldade, com o seu despotismo conquistador, ateou fogo no templo. Jesus previu tudo isso porque os discípulos lhe perguntaram: quais os sinais, o que tu tens a nos dizer acerca das coisas que irão acontecer nessa época? E Jesus começa a dizer. Primeiro ele diz: tendo cuidado. Muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo. E muitos cairão. Porque a palavra Cristo é uma palavra grega, mas ela vem do hebraico Mashiach, que é Messias, defensor, conquistador, redentor, libertador. Que é essa promessa que se encontra em todos os profetas. E aqueles que antecederam a vinda do Cristo falavam disso. Só que o judeu até hoje não entendeu isso, porque esperava um Messias guerreiro. E Jesus era um guerreiro das trevas, um guerreiro que destruía o mal, o orgulho, a inveja, o egoísmo. Aquela treva que Moisés fala no capítulo 1, 2, do versículo 1, 2 e 3 do primeiro capítulo do Gênesis, quando ele fala de ver Roshach, que é trevas, que não são a ausência de luz, mas os nossos orgulhos, as nossas indiferenças, as nossas maldades. Jesus previa tudo isso que nós somos realmente, sempre levados por aquele lado que a gente nem sempre escolhe o melhor. Daí a necessidade da libertação através do conhecimento, como Jesus mesmo nos orienta: conhecereis a verdade vos libertará. E depois, junto com a própria doutrina espírita, no capítulo, na questão 627 do Livro dos Espíritos, que o papel dos espíritos, segundo o Espírito da Verdade, é levantar o véu
e tornarem as coisas obscuras, as coisas que eram parabólicas, metafóricas e obscuras, torná-las claras, cristalinas e compreensivas e compreensíveis. Então, esse é o papel da doutrina espírita. Jesus começa a dizer àqueles discípulos que tivessem cuidado. E quando ele falava do Messias que viria, quando os discípulos entendiam e perguntavam se Jesus era esse defensor, ele sempre dizia, como disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então o meu reino é no mundo espiritual. Eu não vim para guerrear, eu vim para trazer a paz. Quando ele disse que veio trazer a espada, muita gente acha que Jesus queria dizer que era um guerreiro, não. A espada é um símbolo da divisão, não divisão de separação, mas divisão de opção entre o bem e o mal. Então ele queria dizer que quando ele viesse, traria a espada da escolha do bom caminho, porque ele diz que a estrada da perdição é larga. E a estrada do bem, o caminho do bem, a porta é estreita. Então Jesus, cuidado, porque muitos virão em meu nome, e vieram mesmo. Até o ano 135, Bar Cóquiba, que foi assim, o mais conhecido dos Messias, daqueles que se diziam libertadores de Israel, levou muitos a se perderem. Cuidado, que muitos virão em meu nome. E nós, particularmente, ainda vemos muito isso hoje. Muitos se dizendo que são representantes diretos de Cristo, mas como dizia o profeta Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. Eles mostram quase sempre o que falam da boca para fora. Na hora do testemunho, da caridade, da escolha correta, não existem. Jesus repetiu isso. Como dizia o profeta, não é todo que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. Por isso, meus queridos, Jesus dizia, na hora da dor, no momento da agonia, no tempo da destruição, da tristeza, da abominação do profeta Daniel, perseverem, porque aquele que perseverar até o fim vencerá. É um alerta, inclusive, para este momento. As colocações de Jesus são fantásticas, meus queridos irmãos, porque ele fala no período, na época da abominação do profeta Daniel, falou da destruição do templo. E ele diz uma coisa, ainda nesse mesmo sermão profético ou escatológico, dê o nome que vocês quiserem dar. Ele diz que quando chegar este momento, quem estiver em casa não saia, permaneça aonde estiver. Quem estiver no campo, não venha para a cidade. Quem estiver na cidade, não vá para as montanhas. Quem estiver nas montanhas, não venha para a cidade. Curiosamente, a gente se lembra do profeta Isaías, do capítulo 26, versículos 20 e 21, quando ele diz que neste momento, entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e esperemos a cobrança de Deus que virá para aqueles que precisam colher o que plantarem. É a lei de causa e efeito tão divulgada e que é um dos pilares da nossa doutrina, que vem nesse momento nos concitar, nos convocar a sermos fiéis. Ao ouvir Jesus dizer, aquele que põe a mão ao arado e olha para trás, não é digno de ser chamado o meu discípulo. Aquele que perseverar até o fim, esse vencerá. Ele quis dizer que nesse momento da dor, da abominação, da cobrança, sejamos firmes. Firmes representantes do seu amor. Com a caridade, com o auxílio, com a fraternidade, com o perdão, com a compreensão, sem perder o brilho da luz que ele disse que todos nós fôssemos.
Brilhe a vossa luz diante dos homens. A doutrina espírita tem um papel muito importante nesse momento, porque ela nos mostra o verdadeiro caminho. Nós somos os mais informados. Não estou dizendo que somos os melhores, mas somos, sem sombra de dúvida, os mais responsáveis. Porque muito será cobrado, dizia Jesus, a quem muito foi dado. E nós recebemos muito, pelo menos em conhecimento. Nós conhecemos a primeira, a segunda e a terceira revelação. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Para quê? Para que não vos deixeis ser levados pela tristeza do desvio do caminho. E os discípulos, como todos nós, como eu particularmente recebo muitas perguntas nesse sentido, lhe diz que, como a maioria das pessoas falam, querem sempre saber quando. Né? E muita gente marca a data, e muitas vezes até envolve o nome do nosso querido Chico, do nosso grande exemplo para ser seguido, dizendo que Chico disse que era tanto, que era quanto, marcou não sei quantos anos daqui, não sei quantos anos daquela. E eu nunca me envolvo com essa questão. E lembro a vocês, Espírito, não marquem data, porque ninguém sabe. Pergunta aos discípulos, mestre, quando esses sinais, porque Jesus começa a dizer, vocês ouvirão falar de fome, peste, guerra, terremoto, maremotos, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, uma desarmonia total, que a gente vê todos os dias, estamos vendo aí, nunca se viu tanto desentendimento. O momento é de recolhimento, meditação, oração e perseverança. Mas a gente vê tanta notícia que nos causa tanta dor no coração, tanto desamor. O momento é de reencontro. Jesus não nos colocou por acaso nesse local, nesse momento, nessa situação. Todos nós temos compromisso com o que está acontecendo, senão não estaríamos aqui. Portanto, esse sermão está realmente atualizadíssimo. Está começando o tempo da transição. E os sinais que o Cristo falou estão aí. Nós temos visto terremoto, maremoto, que são sinais de advertência. Não significa que quando eles chegarem, ou por onde eles passarem, todos irão sucumbir. Não. Existem aqueles que estão sintonizados com aquele momento. Por isso que não é predição mediúnica, porque em determinada ocasião um companheiro de doutrina veio perguntar se a doutrina espírita não faz previsão, porque o Apocalipse tem tanta previsão, porque os sermões escatológicos têm tanta previsão, porque não são previsões pessoais. O que se encontra no Apocalipse, no sermão escatológico, profético, que nós estamos falando, e o que se encontra no Apocalipse são sinais gerais. Aquilo não vem para uma pessoa em particular, mesmo porque no tsunami que aconteceu lá na Indonésia, no caso das Torres Gêmeas, nem todos morreram. Morreu 4.000 bombeiros, não sei quantas mil pessoas. E teve um deficiente visual que estava no 22º andar do primeiro edifício que o jato, que o avião se chocou com ele. Ele estava no 22º andar. Com um cão-guia, desceram os 22 lances de escada e saíram ilesos. Não aconteceu nada com eles, porque não tinham compromisso com aquele momento. Então, não podemos sintetizar ou dirigir isso, que é um sinal para uma pessoa. São sinais dos tempos. Por isso que os discípulos perguntam, Mateus 24, versículo 36. O mestre, quando acontecerão essas coisas? Jesus olha para ele e diz assim, a ninguém é dado saber o dia nem a hora,
nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem, só o meu Pai que está nos céus. Então, por favor, nós espíritas, não passemos adiante marcações de data. Prendamos-nos, no máximo, aos sinais. Sinais nós temos bastante. Temos visto coisas. Chico dizia, eu vou embora. Mas quem ficar aí vai ver coisas que eu nunca vi e que também nunca pensou de ver. Quem segue os noticiários, todos os dias a gente tem uma notícia hoje pior do que a de ontem. Amanhã vai ter uma pior do que a de hoje. A gente não tem muito tempo de refletir sobre os acontecimentos, porque já chega um ou outro muito mais graves. Mas lembremos da atualidade do conselho do Cristo. Vigiai e orai. Perseverai, porque aquele que perseverar até o fim vencerá. E depois, no capítulo 25, Jesus começa a trazer informações, conselhos e mais sinais para que a gente não desista e que a gente não diga que não foi avisado. Jesus fala da parábola das virgens prudentes, que umas tinham azeite suficiente para suas lâmpadas e as outras não tinham, porque chegou a hora de chegar o Senhor, porque as coisas estão aí, estão chegando, e Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz assim, quando chegar a hora da abominação, muitos continuarão indiferentes. Muitos continuarão se dando em casamento, se dando em festas, como no tempo de Noé, que sob os avisos do dilúvio, ninguém se incomodou, chamou ele de maluco e continuaram indiferentes. E ainda hoje eu fico triste quando eu vejo tantas pessoas indiferentes à ciência, às recomendações. Lembremos de Allan Kardec, que no seu bom senso dizia, Espiritismo e ciência têm que caminhar lado a lado. E assim não podemos esquecer, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, ouvir a ciência. Escutai a ordem da saúde, do sanitarismo, do afastamento social, do isolamento quando necessário. Nenhum espírita pode ser indiferente ou insensível a isso. E orar por aqueles que estão aí, como diz Jesus, como se estivesse no tempo de Noé, se festejando, se casando, se dando em casamento, em festas. A gente ouve os noticiários todos os dias falando disso. Portanto, tenhamos bom ânimo, confiemos que nós estamos a serviço do Cristo. Ele nos preparou para tudo isso. E ainda fala que as virgens que não tinham luz sobraram. As que tinham luz conseguiram, na hora que chegou o seu Senhor. As virgens imprudentes pediram azeite, mas elas não tinham só para suas lâmpadas. A reserva que só dava para suas lâmpadas. E elas ficaram do lado de fora. Isso é um reforço do que Jesus diz no Sermão do Monte. Brilhe a vossa luz. Estejamos vigilantes. O momento não é de nós pensarmos que já passou. Ainda vamos ver muita coisa. Sejamos, portanto, firmes, confiantes, nunca indiferentes às coisas que estão acontecendo. Oremos, vigiemos todos os dias. Estejamos vigilantes para que não sejamos pegos de surpresa. Não podemos alegar que Jesus não nos avisou. Depois ele encerra o sermão escatológico, dizendo nos versículos 25, 31 a 46 do Evangelho de Mateus, falando exatamente da transição, do juízo final, que na verdade é julgamento. E o julgamento implica numa escolha.
Quer dizer, os escolhidos terão como referência não a sua religião, não a sua cor, não a sua raça, seu sexo, seu país, sua identidade. Não é nada disso vai contar. Ele chega e diz assim: quando chegar a hora, o meu Pai que está nos céus reunirá todos. E conforme o pastor colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, e dirá àqueles que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, fui preso e me visitaste. E eles dirão: Pai, quando foi que te vimos com fome, com sede, preso, nu, que nós te vestimos? Ou te visitamos, quando foi que te vimos encarcerado? E Jesus disse: todas as vezes que fizerdes isso a um dos menores dos meus filhinhos, foi a mim que o fizeste. Meus queridos irmãos, a senha está aí. Lamentamos aqueles que ainda, eu que trabalho com tradução, trabalho com teologia, trabalho com espiritismo e ciência há 54 anos. Eu lamento que ainda estejam muitos envolvidos na letra que mata, sem verificar o espírito. Aqueles que, como Jesus dizia, e o profeta Isaías, têm olhos de ver, mas não enxergam, têm ouvidos de ouvir, mas não ouvem, ficam presos a promessas vãs de que não precisa fazer esforço, que Jesus já fez tudo por nós. Isso baseado no ensinamento de Paulo de Tarso. Eu considero Paulo de Tarso o maior apóstolo da mensagem do Evangelho de Cristo. Mas Paulo não é maior do que Jesus. E ele não disse o que andam dizendo. Paulo não disse o que andam dizendo, que ele disse. Paulo de Tarso, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, em diante, ele diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Se plantar na carne, colhe na carne. Se plantar no espírito, colhe em espírito. Então, é uma lei de causa e efeito pregada pelo próprio Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não pregou salvação pela fé e pela graça, como muita gente diz. Não existe aí duas palavras que vai diminuir o teu esforço, o nosso esforço para chegar a Deus. Se você vai aos textos originais, a palavra fé não significa simplesmente crença. Fé é, sobretudo, exercício. A palavra emuná, em hebraico, pode ser pronunciada emuná ou imuná. Se é emuná, é crença, mas imuná é exercício do bem em favor do que me cerca. E graça não é graciosidade. A graça, aquilo que todos traduzem como graça, é nós que temos que render graça a Deus por ter conhecido o caminho e praticar aquilo que nos manda o próprio Evangelho e o próprio Cristo. Jesus não disse que não era necessário fazer caridade e nem pediu que a fizesse, porque já está implícito na Torá judaica que ele conhecia, e já está implícito na sua observação e no seu conselho, no famoso Sermão do Monte, quando ele diz: quando fores realizar a tua caridade, faz de tal forma com a mão direita que a esquerda não veja. Observe que Jesus não está pedindo para a gente fazer. Ele está ensinando como faz. Qual é a nossa conduta no momento de praticar a caridade. E aí, sem nenhum proselitismo, sem querer colocar a doutrina espírita que é melhor do que a outra, porque não estamos competindo com ninguém, nós estamos no mesmo barco. Somos uma família universal, como diz o Espírito Emmanuel. Todos nós estamos a caminho de Deus. Se temos divisões aqui, não vamos ter do outro lado. Essa é a grande verdade. Quando você chegar do outro lado, a geografia não vai contar, não. O país que você viveu também não vai ser o que vai fazer diferença
na sua chegada no mundo espiritual. O que vai fazer diferença é o que você leva de bom daqui. O Talmud, que era um livro que estava sendo produzido, inclusive na época de Jesus, ele diz que o ouro e a prata não vale para o mundo espiritual, não compra nada lá. O importante no mundo espiritual não é o ouro e a prata, mas o que você leva de bem que você praticou para alguém enquanto esteve aqui. Então o que vai valer é a moral, é a caridade, é espiritual. E Jesus deixa isso bem claro. Não acumule tesouro aqui, onde a traça corrói, o ladrão rouba e a ferrugem destrói. Armazene no mundo espiritual. Ninguém fica aqui. E daqui ninguém leva nada, a não ser o de bom que a gente faz pelo outro. Então, esse sermão escatológico ou profético, que eu honrosamente recebi a felicidade de ser convidado para falar sobre ele, agradeço a comissão, a Ana Lopes, a todos aqueles que me apoiaram nesse movimento, e a felicidade é o próprio Cristo, que me dá a honra máxima de poder estar analisando de uma forma doutrinária, racional, teológico-cristã, judaico-cristã, a sua mensagem. Que Jesus não pertence a nenhuma religião. Ele está em todas. Ele provê a luz que cada um precisa aonde estiver, em qualquer nação, qualquer país, e mesmo ele está com aqueles que não têm religião. Porque ele diz que existem muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas eu vou buscar e colocarei, porque haverá um só pastor e um só rebanho, porque ele é o pastor de todos nós. Jesus não pertence só ao cristianismo, que ele nem fundou. O cristianismo não foi fundado por ele, derivou da sua filosofia de vida através de uma sugestão de Lucas para aqueles que se intitulavam seguidores do caminho. Porque Jesus disse, eu estou no caminho, na verdade e nas vidas. Ele está em todo canto. Ele está com quem crer nele e com quem não crer nele. Ele não é propriedade nossa, nem de nenhuma outra doutrina ou religião. As religiões são necessidades humanas para se religar, ou religare, como diz o latim, para que a gente se religue a Deus. Por que a gente precisa se religar? Porque a gente se desligou. Não era para haver desligamento. Porque se a gente está ligado a Deus, como dizia o meu grande amigo, o padre Danilo, quando a gente caminha para Deus, quando a gente vai chegando cada vez mais perto de Deus, as desaparecem, as barreiras desaparecem. A evolução espiritual faz com que a gente veja o outro como também uma criatura de Deus que tem o mesmo direito de caminhar conosco e chegar até Ele. E é isso que Jesus deixa palpável, muito palpável no sermão escatológico, quando ele fala da colheita final, da lei de causa e efeito. Muito será cobrado de quem muito foi dado, mas a tua caridade com o outro, com a necessidade do outro, é tudo. Senão ele não teria dedicado a última parte. Olha, são muitos versículos, 31 a 46. São 15 versículos dedicados a uma história racional, lógica, que corrobora com o que ele colocou na parábola do bom samaritano, que corrobora com aqueles que gritaram por ele, por onde ele passou. Eu vim para que todos tenham vidas. Ele não disse eu vim para os católicos, protestantes, os espíritas. Não, vim para todos. Ele não colocou barreiras. Ele não criou geografia nem divisão. Por isso, amemos indistintamente. Não vamos dizer minha religião, tua religião, minha doutrina, tua doutrina, não. Vamos chamar de caminho, porque caminho, como está lá no livro dos Atos, que foi o que deu origem à comunidade, derer, em hebraico, significa conceito, princípios que nos levam a melhorar,
a mudar. Então, por isso que Jesus diz que está no caminho, porque está em qualquer caminho de qualquer nação do planeta. Ele muito menos poderia dizer, como muitos irmãos ainda dizem, só Jesus Cristo salva. Ele realmente, só ele salva os habitantes do planeta Terra, porque os outros planetas, como ele disse que tem muitas moradas, ele não é responsável. Ele é o Senhor maior do planeta Terra. Nós poderemos dizer até que ele é o Deus do planeta Terra, mas não é o Deus absoluto. Pautado nesses exemplos, nesses sinais, a gente queria dedicar um pouquinho também, porque há muita escatologia no livro do Apocalipse. E é um livro judaico. A literatura apocalíptica não é uma literatura cristã, é uma literatura judaica. O Apocalipse vem da primeira revelação. O Apocalipse é exatamente Jesus, um judeu, falando através de outro judeu, que era João, numa linguagem que só os judeus entenderiam, porque ele diz assim: a prostituta ornada de ouro e pedras preciosas emerge de 7 colinas, referindo-se a Roma, que é a cidade assentada sobre 7 colinas, e naquela época representava exatamente uma prostituta pela sua corrupção, pela sua tradução de todo tipo de desamor, pela forma insensível de não respeitar a vida, de perseguir aqueles, inclusive, que se diziam seguidores do Senhor do caminho, que é Jesus. Então, o Apocalipse é uma linguagem fantástica. Jesus envia 7 cartas às 7 comunidades fundadas por João na Ásia Menor, com um recado para cada um recado de alento, de lembrar, seja o vosso falar, se ensina ou não, quando ele diz aos cristãos da comunidade de Laodiceia que eles tinham que ser ou quente ou frio. Morno ele não os aceitaria. Eles estavam se corrompendo, estavam esquecendo de João, que estava preso, estavam começando a se envolver com o material, com como ele dizia, a sinagoga de Satanás, que em hebraico significa a sinagoga dos opositores. Não é uma figura como a igreja criou. A palavra Satã em hebraico significa opositor. Não é um personagem do mal para destruir ninguém. Nós aqui ouvimos, nós espíritas temos os nossos opositores, que a gente classifica de obsessor. Porque é o mesmo princípio que estava nos persas, que foi quem trouxe essa figura para o povo hebreu, e é o mesmo princípio que a gente ainda hoje usa, porque os persas criaram essa figura, que eles chamavam de Arimã, que era o deus do mal, ou opositor de Deus, daí a palavra Satã, porque do livro do Gênesis até o livro de Jó, ninguém ouve essa palavra. Não existe essa palavra na Bíblia, aparece no livro de Jó, exatamente, por causa da influência persa, que o livro foi escrito depois da invasão dos persas. Até aí, o mais astuto era a serpente, que muitos dizem que Satanás estava por trás. Não tem lógica se pensar nisso, que ninguém falava dessa figura naquela época. Então Jesus alerta as pessoas para serem vigilantes, o mesmo que ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja o vosso falar, se ensina ou não. E para os cristãos de Laodiceia, ele diz: vocês têm que ser ou quente ou frio. Morno, eu não os aceito, eu os vomitarei da minha boca. Está lá, leiam a carta. Os primeiros 3 capítulos do Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas é um princípio, é uma denominação grega que você vai encontrar em toda a Bíblia. Mas a palavra não é igreja, é comunidade. Em hebraico, carralho, comunidade é completamente diferente. Comunidade é o pessoal que a constrói. Onde tiver mais de um ouvido em meu nome, aí eu estarei. Aí está uma comunidade e não uma igreja. Jesus não pregou a criação de vitrais, de basílicas, de catedrais, monumentos fantásticos. Tenho certeza
que ele não se sente bem naquele ambiente, como a gente também não se sente. E assim Jesus deixou muitos sinais no Apocalipse. Número 7 de todos os lados, que é o número que caracteriza o povo hebreu. As primeiras palavras do Gênesis, primeira frase da criação, tem 7 palavras, não é por acaso. O mundo, ou melhor, o planeta Terra foi criado em 7 dias. 7 são os dias da semana, e o número 7 é um número mágico, cabalístico. 7 taças, 7 colinas, 4 cavaleiros, que é outro número muito básico do Apocalipse, e é um livro enigmático. No entanto, é um livro, que eu diria para vocês, injustiçado. Nem sempre os teólogos, aqueles que estudam, se lembram da importância do Apocalipse. É um complemento, é um reavivamento do sermão profético, só que o sermão profético Jesus usou uma linguagem direta. Não tem simbologia no sermão escatológico, capítulo 24 e 25. Tem metáfora, que são parábolas. Tem sinais, que são enigmáticos ou ocultos, mas não tem figuras como o dragão, a besta, os cavaleiros, as taças, os livros, os 7 candelabros. Não existe isso no sermão escatológico, por isso que a linguagem escatológica é direta, a linguagem apocalíptica é simbólica. Daí as diferenças entre um e outro. No entanto, o Apocalipse é um livro fantástico. Emmanuel diz que João foi conduzido ao mundo espiritual para receber do Cristo uma verdadeira mensagem que o planeta precisava. E João nos prova nessa obra que ela é um livro mediúnico. É um livro de vidência, audiência, psicografia, vidência. Porque se hoje, na nossa linguagem da doutrina espírita, fôssemos classificar o Apocalipse, nós teríamos de dizer, intitular Psicografia de João, ditada por Jesus. Seria o nome desse livro. A palavra hebraica para Apocalipse chama Risaion. Risaion vem do verbo rosé em hebraico, o razá, que significa ver, mas ver com a mente. É a visão mediúnica, é a visão espiritual. Por isso, quando João diz que ninguém jamais viu a Deus, é porque ninguém pode ver a Deus com os olhos. Ele usa o verbo raá, que é ver. Não usa o verbo razá, que é rosé. Está vendo? Em outras palavras, Jesus diz que os puros de coração verão a Deus. Mas o verbo que Jesus usa é o verbo rosé, que significa ver com a mente. Portanto, os puros de coração verão a Deus em espírito, não fisicamente. Por isso que quando João diz que ninguém jamais viu a Deus, ele vê o verbo raá, ou lirote, no infinitivo, que significa ver com os olhos. E ninguém nunca viu Deus com os olhos. Então João diz, falando para a nossa visão humana, e Jesus promete uma visão espiritual para aqueles que têm puro um coração. Por isso que às vezes a gente dá uma passeadazinha rápida nos textos originais, fica bem mais fácil da gente entender que Jesus não se opôs a João, que foi o seu maior médium. Foi aquele que trouxe mais informações sobre o Cristo. É tanto que Jesus promete no próprio Evangelho de João, lá no final, conversando com Pedro, que João ficaria com ele até a volta dele. E de todos os discípulos de Jesus, foi o único não martirizado. E foi aquele que está enterrado na maior montanha de Éfeso, com todas as honras. E no século VI foi construído, Justiniano construiu uma basílica imensa, destruiu o templo de Artemis em Éfeso para construir uma basílica em homenagem a João, o evangelista, aquele que levou Maria para Éfeso e cuidou dela até os últimos momentos. Depois de Paulo, depois de Lucas, João foi aquele que mais escreveu. Escreveu cartas, 4 cartas de próprio punho, escreveu o seu evangelho e ainda recebeu 7 cartas psicografadas por Jesus,
na ilha de Patmos. Então foi um discípulo bem considerado e até invejado pelos teólogos, porque é o discípulo bem amado, aquele que tinha condições de recortar a cabeça no peito de Jesus, e que nos deixou um legado maravilhoso, e que a gente ainda hoje, teólogos, cristãos, não entendem ainda a sua mensagem. Por isso que seu símbolo é uma águia, o símbolo do seu evangelho, porque a águia é a ave que voa mais alto. E como o seu evangelho muito espiritualizado, muito profundo, é um que tem um prólogo maravilhoso. No princípio existiu o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse homem recebeu o Apocalipse de Jesus com todas as suas visões indescritivelmente profundas, porém muito racionais, muito lógicas, que diz de uma forma indireta, conforta todos aqueles que estavam passando por aquela dificuldade, mas quando ele envia 7 cartas a 7 comunidades, significa que eles não estavam sós. E todas as cartas apresentam críticas, correções e injeções de perseverança. Sede firme, para que eu não tire a coroa da vossa cabeça, para que vocês sejam identificados. Não se entreguem, não se sintam esquecidos. Porque Jesus estava morto, João, o único defensor vivo, exilado numa ilha de Patmos sob uma perseguição imensa, e eles achavam que estavam acéfalos. Mas até aí Jesus voltou para dar força a eles, como tinha dado força aos discípulos quando apareceu 14 vezes depois da sua ressurreição, em perispírito, para levantar o ânimo daqueles que o viram ser crucificado. Saiu como um cordeiro e voltou como um leão, que é o símbolo de Judá, da espiritualidade judaica. Fantástico isso para a gente analisar como as coisas de Jesus são perfeitas. E ainda mais, quero salvar, amar interpretação, os maus adjetivos que se aplicam ao Apocalipse. Porque toda vez que se ouve essa palavra, sempre se pensa em catástrofes, em coisas dantescas, em coisas ruins. Parece que as pessoas não leem o Apocalipse até o fim, porque a gente sempre se interessa pelas coisas piores. A mídia vive das tragédias. O que tem aí, o que a gente escuta nas televisões, ninguém se alegra, não nos deixa muito otimista pelo que a gente ouve. Mas as notícias que a imprensa divulga não representam nem 10% das atitudes da nossa população. Tem muita gente boa por aí. Tem muitos irmãos queridos que, independente de religião, estão nas ruas, nas madrugadas frias, levando cobertores e comidas nesse momento de dificuldade. E nós, espíritas, temos a obrigação de não esquecer aqueles que estão falindo, pessoas comerciantes, pessoas que perderam seus empregos, moradores de ruas, doentes, não podem ficar, nesse momento, esquecidos. Este é um momento chamado por Jesus o momento da abominação, o momento da perseverança e do testemunho. Quem está com ele não pode esquecer desses irmãos que estão alienados, invisíveis e excluídos. Eu me sensibilizo quando eu vejo as campanhas maravilhosas que estão fazendo para atender à necessidade desses que estão sofrendo. Porque o Apocalipse, do capítulo 19 em diante, 19, 20, 21, só tem coisa boa. A gente parece que não para no 18, a palavra, no Apocalipse, a palavra aleluia, que é uma palavra que muita gente fala, até como chavões, e às vezes muita gente não sabe nem o que significa. O radical alel, em hebraico, significa louvar. Halel, louve, anachnu, que é nós, contraindo halel com anachnu, dá halelu, louvemos.
E a palavra Iá, em hebraico, significa Deus. Portanto, aleluia, louvemos a Deus. No Apocalipse, a partir do capítulo 19, é que começa a aparecer essa palavra. E aparece várias vezes só nesse capítulo. Significando que a partir dali chegam as revelações que João recebe de Jesus de conforto. Revelações de ânimo. Porque ali começa, sobretudo, meus queridos irmãos, no capítulo 21, versículo 1 e 4. De Jesus haverá um novo céu e uma nova terra. E depois de tudo isso, ou seja, não desista, por isso que ele diz que aquele que perseverar até o fim, vencerá. Portanto, não desistam, perseverem. Ele diz isso para todos os cristãos perseguidos nas suas cartas do Apocalipse, as comunidades da Ásia Menor. Ele diz isso para nós, que a gente se prepare, faça boas obras, porque no final vai haver um novo céu e uma nova terra. Tudo isso vai passar. Por isso que nós estamos num período de transição. Mas não vamos marcar data, como já vimos antes, porque não vai ser em 2 semanas, 15 dias. Essa geração não vai ver essa transformação, esse planeta regenerado. Nós estamos começando a entender pela Gênesis, no capítulo 18, e pelas mensagens da Revista Espírita de 1868, nós temos sinais muito fortes que está começando a transição planetária. Mas a gente não vai dormir na expiação e provas e acordar na regeneração. Não vai ser bem assim, não. Leia o capítulo 18 da Gênesis de Kardec, que você vai ver. Vai haver assim como a morte. Kardec diz que a morte não é um corte, não é uma interrupção abrupta, é como um laço que se desata. A transição vai ser do mesmo jeito. Mas não esqueçamos de vigiar e orar. E não deixemos de acreditar na promessa de Jesus, que é maravilhosa. Haverá um novo céu, uma nova terra. E para as dores, capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará toda lágrima. Vocês querem promessas melhor do que essa? Olhemos para frente. Não vamos parar na primeira notícia trágica ou na primeira catástrofe, quando Jesus fala de maremoto, terremoto, pai contra filho, rei contra rei, nação contra nação, destruição da natureza. A gente está vendo aí as queimadas, as poluições dos rios, desvalorização da vida. Quando as pessoas, diz o capítulo 24, a abominação será tanta que muitos se envergonharão de ser seguidor do Cristo. E muita gente considera aqueles que são mais perseverantes, mais confiantes, mais firmes, como se fossem retrógrados. As famílias estão, infelizmente, se esfacelando. O princípio maior que Jesus diz aos saduceus, no capítulo 19, no começo não era assim, acerca do divórcio. A gente parece que muitos espíritas ainda falam que o Velho Testamento não serve para nada, foi só história. Nossa, meu Deus do céu. Como dizer algo dessa natureza? Vocês não leem o Espírito da Verdade, mandando ler o Eclesiastes e o Salmo? Não leem Kardec na questão 59 do Livro dos Espíritos, dizendo que a Bíblia não contém erros, nós nos equivocamos ao interpretá-la? Não leem Emmanuel e A Caminho da Luz, dizendo que a par do Novo Testamento, ou do Evangelho, o livro da primeira revelação estão repletos de claridades para a humanidade. Apesar da sua dificuldade toda, diz Emmanuel, ele usa essa expressão, apesar da sua forma esfingética, mas no fundo é uma reposição de luzes para nossas vidas. Ele disse que Moisés recebe do Sinai, das mãos do Cristo, os 10 mandamentos que representam o maior código moral para toda a humanidade. Portanto, unamos as 3 revelações e saibamos que Jesus vem de lá, passou por João, está nos preparando o futuro, ainda enviou o Consolador prometido para nos dar toda essa bênção
de condições racionais, segundo o bom senso de Allan Kardec, de usar a lógica, a razão e o bom senso em tudo. Nós não somos melhores do que ninguém, somos, como eu já falei, os mais responsáveis. Mas não esqueçamos do vigiar e orar do Cristo. Não esqueçamos da sua promessa de que haverá um novo céu e uma nova terra, de que Deus vai enxugar todas as lágrimas. Então, confiemos, tenhamos certeza que não estamos sós, que quando o sol se põe, as estrelas aparecem. Quando a noite parece muito escura, as aves começam a cantar, raia um novo dia e um novo sol maravilhoso vem para todos nós. Assim será a regeneração. Nós somos a luz do mundo. O planeta começou com a luz espiritual trazida por Deus para colocar harmonia no caos que existia, segundo fala Moisés. E neste momento em que nós vivemos o testemunho, nessa pandemia, de tantos irmãos viajando para o mundo espiritual, não estão perdidos, estão deixando recados para nós. De que a vida não é aqui. Isso aqui não é um planeta, um local de vida eterna. Ou Olam Rabá, como chamam os judeus, do mundo vindouro, o mundo espiritual, o reino dos céus, dê o nome que der. Mas é a nossa verdadeira morada. Ninguém fica aqui. E daqui ninguém leva nada. Nem o ouro, nem a prata. Não significa nada. Todo o dinheiro que você tiver arrecadado aqui de Jesus, com ele você não compra um côvado da sua altura. Então, pensemos no que ele nos ensinou. O mundo espiritual é a verdadeira vida. Agradeçamos a ele pela sua infinita misericórdia de dizer: eu enviarei um outro Consolador que ficará com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês sempre. Não vos deixareis sós. Essas promessas são suficientes para entender a atualidade do momento que Jesus disse naquela época que nós estamos vivendo hoje. Está tudo se encaixando no seu projeto, que é perfeito, verdadeiro, salvador no sentido de que nos liberta pelo conhecimento, pela caridade, pela prática do bem com aqueles que nos cercam, e nos fará, com certeza, vitoriosos para ouvir a voz dele dizendo: vindes, benditos de meu Pai. Vem para o reino que está preparado para vós desde a criação do planeta. Porque vocês ouviram a minha voz. E como eu disse que estaria com vocês até a consumação dos séculos, venham porque vocês fizeram o dever de casa, como eu vos ensinei. Portanto, colham o fruto das boas obras que você plantaram. Obrigado a vocês por mais esta oportunidade. Agradeçamos esse homem que, de tanto amor, de tanta caridade, de tanta humanidade e gestos de fraternidade, conseguiu dividir o tempo entre antes e depois dele. Confiemos nele e temos certeza que não estamos sós. Que Jesus ilumine essa cidade de Itabuna, o nosso país, todo este planeta, porque pertence ao que ele chama de meus filhinhos. E nós fazemos parte dessa família, como irmãos, como espíritas, como cristãos ou não cristãos. Somos todos ovelhas sob o cajado e a égide desse bom pastor, que é o Mestre Jesus, nossa luz do mundo. Que ele fique com vocês. Até a próxima oportunidade. E muita paz para todos. Professor Celestino, nosso muito obrigada pela brilhante palestra, pelas elucidações evangélicas tão fundamentais para que nós possamos entender melhor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe, que ele possa continuar
lhe ajudando nessa jornada de divulgação dos postulados espíritas, com essa disposição e com esse carinho que o Senhor recebe os convites que lhe são feitos. Que Jesus o envolva em sua paz. Antes do nosso término, nós vamos ter agora uma apresentação de Pedro Igor Matos, que vai estar no teclado trazendo algumas melodias para nós. Pedro, que maravilha de apresentação. Muito obrigada, é uma alegria muito grande a sua participação na nossa jornada. Jesus lhe abençoe, lhe envolva nos seus eflúvios de amor e paz. Amanhã estaremos juntos, porém distantes, para assistirmos à segunda noite da nossa 8ª jornada, no mesmo horário, às 19h30, e vamos receber um companheiro de Minas Gerais, Simão Pedro Lima, que vai abordar o tema No Mundo Tereis Aflições. Agora vamos encerrar com a nossa prece de gratidão, elevando os nossos pensamentos, nos envolvendo com os sentimentos de amorosidade, para que Jesus se aproxime um pouco mais dos nossos lares. Senhor da vida, benfeitor amorável, nós temos muito mais razões para agradecer do que para pedir. Muito obrigada, Senhor, por estarmos realizando esse evento de caráter espiritual tão importante para esse momento crítico que nós estamos vivendo. Muito obrigada, Senhor, pela assistência amorosa dos bons espíritos, pelo Senhor ter permitido que eles estivessem presentes entre nós. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo quanto temos recebido da vida, entre lições, experiências, alegrias. Nós que ainda somos criaturas tão carentes do Teu auxílio, sentindo-nos renovados por esta noite em que a mensagem espírita penetrou nos lares das pessoas aqui na Terra. Nós queremos colocar um ponto final nessa
primeira noite da jornada do Centro Espírita dos Humildes, desejando que a tua paz, Senhor, esteja entre nós hoje e sempre. Que assim seja.